26, 27 e 28 de junho, mês 6. O mesmo mês, agora a gente é o 26, não, 27, 28 e 29. O ano que vem é diferente, é 26, 27 e 28. Praticamente as mesmas datas, só que com um dia diferente. Então, em setembro, abrimos as inscrições oficialmente. Aleluia. E vai ser manto. Glória a Jesus. Korabagajai. Le cantaraba. Vamos entrar num nível de consagração tão grande, tão sobrenatural. Então não perca o que vai acontecer aqui. Aleluia. Esse era um dos recadinhos. Outro. Todos os dias a gente diz para vocês, gente, 8 horas, eu não sei que horário que falaram para vocês que começavam, mas a gente acabou atrasando, certo? Passa o som atrasado, isso, aquilo. Eu fui falar com a Juliana, falei, Juliana, amanhã eu preciso começar 8 horas. Amanhã tem uma entrada profética. Amanhã tem dízimo e oferta. Amanhã tem a 7ª palavra que é sobre transferência. Leia basarabacachaya. E tem a 8ª palavra. Geralmente eu faço a palavra de transferência e no final eu transfiro, certo? Só que olha o que Deus pediu. Você vai ministrar sobre transferência, vai fazer um intervalo. Aí você entra na palavra. Essa palavra que eu vou trazer amanhã, ela por si só manifesta a unção. Que Deus me dê graça, favor, e eu seja um instrumento pequeno, mas estrondoso, nas mãos de Yahvé, Deus Todo-Poderoso. Amanhã você vai viver uma experiência que eu tenho certeza que não só vai mudar a sua vida, mas toda a sua estrutura, amém? 8 horas, eu pedi para começar o louvor. Então a previsão, 8h50, a gente já entra ali, fazer a entrada. Então amanhã, por que eu estou falando isso? Amanhã nós precisamos ganhar tempo para poder viver o que vai ser vivido aqui. Na escola de avivamento, nós saímos daqui 2h da tarde. E é ruim porque tem ônibus, tem pessoas indo embora e às vezes não consegue receber o que queria na hora. Amém? Então, se você atrasou ou não, eu vou começar sem você. Amém? Glória a Jesus. Mas não deixe de ir na oração da madrugada. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu vou uma atrasada, oração da madrugada, eu durmo um pouco. Falei, Deus, dá graça para mim. Não é fácil. Aleluia. Vamos lá. Isso era uma das coisas que eu tinha para falar para você. Ok. Glória a Jesus. Posso chamar? Júnior, coloca a arte aí, fazendo favor, do evento que eu vou estar ministrando. Quero chamar a apóstola Elaine, o apóstolo Hamilton, amém? Eu não faço agenda, tá, gente? Esquece, não adianta. Deus travou minha agenda e falou, não faz. Só que essa mulher, não sei o que ela fez, ela orou, se consagrou, foi para o monte, sei lá. Ela falou assim, apóstolo, faz uma agenda. Eu falei, eu nunca respondo sim ou não. Eu falei, olha, eu vou orar. Mas dentro de mim eu falei, Deus fechou minha agenda, não vai deixar. Só que quando eu ia responder, não, o Espírito Santo falou, consulta o seu marido. Falei, se o meu esposo falar sim, eu vou. Se ele falar não, eu não vou. E aí eu jurava que ele ia falar não. No carro, indo não sei aonde. Ele falei, então amor, sabe aquela aposta, aquela vez sim, assim? Ah, sei. Ela me chamou para ministrar num evento de mulheres. Não vai dar, né? Falei, desse jeito. Acho que não dá, né? Então, o que você decidir está decidido. Falei, não, ele não vai. E ele falou, acho que a gente tem que ir. A gente vai. Amém? Quero apresentar eles aqui para vocês. Eles são a bênção, eles são de Curitiba. Amém? Deus usa eles poderosamente.
são apóstolos e filhos espirituais nossos, estão sendo treinados para estar aqui na liderança, já são líderes da Global, amém, glória a Jesus. E aí nós vamos estar lá, vamos ver aqui, dia 5, 6 e 7 de setembro em Curitiba. Vai ser uma estância, uma chácara, num castelo, uma chácara, vai ser manto. Só tem mais 400 vagas. Tira o QR Code, amém? Se você tem vontade de viver isso, vai ser sobrenatural. O povo de Curitiba é muito avivado. E eu quero convidar todos vocês. Vou passar para a apóstola falar algo aqui, amém? Shalom, shalom, povo do avivamento. Esse povo é animado, né? Que bom, que bom. Eu fiquei muito feliz quando a apóstola disse sim para esse convite. Eu gerei 1 ano e meio, mais ou menos isso. Aí hoje, eu conversando com ela, ela falou... Ela não atende telefone, ela não responde mensagem. E nesse dia que eu mandei a mensagem para ela, primeiramente falei com o papai, e eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade, porque é da minha, se tiver ligada com a sua, ela vai me responder hoje. E eu mandei mensagem, era mais ou menos umas 6 horas da tarde. 8 horas da noite, eu estava no monte orando, ela vai e manda uma mensagem, oi, apóstola. Eu olhei e falei, não, é fake. Não é possível. E aí eu comentei com ela e ela falou, posso conversar com meu esposo? Aí ela comentou comigo que eu ter respondido era uma resposta de Deus, por isso que eu não consegui falar não. Foi. Eu falei, bom, só essa resposta já é de Deus. Aí ela falou, vou conversar com meu esposo. Falei, pronto. Agora vamos mudar a oração agora aqui, né? Vamos passar para o apóstolo Júnior. E aí se passaram 2 dias, eu acho, mais ou menos. A apóstola me manda mensagem dizendo que o apóstolo disse sim. Na mesma hora eu já caí no chão por telefone, gente. Um áudio. Eu já plaf no chão. E tudo é uma resposta de Deus, então eu vim aqui hoje fazer um convite especial para vocês. E o convite não é da apóstola Elaine, o convite é do céu. O convite é de Deus. Vai ser numa chácara, lá em Curitiba. A chácara ela é um castelo. Então é algo realmente para receber os príncipes e princesas de Deus. Vai ser algo sobrenatural. Serão 3 dias, 3 dias de muita unção, muito poder. Vocês conhecem a apóstola Larissa? Então já dá para saber que vai ser com muito poder de Deus, né? Todos estão convidados. Esse QR Code, ele vai direcionar vocês direto para o suporte, tá? do evento. Com esse QR Code, vocês vão ter 15% de desconto. Todo esse... Fala aqui agora sobre o... Amém. Shalom, geração do avivamento. Boa noite. Como a apóstola estava falando, hoje nós já estamos com o primeiro lote esgotado. Temos apenas 400 vagas. E esse QR Code vai garantir para você 15% de desconto. Então escaneie, garanta a sua vaga. Eu sei que será 3 dias de glória, 3 dias de poder, 3 dias de muita unção. Então aquele que é fominho por unção, né, apóstolo? A gente sabe que vai atrás. Então garanta a sua vaga, nos procura nos finais das ministrações e nós vamos estar auxiliando vocês, para vocês também participarem e receberem mais de Deus, incendiar essa nação. Amém? Glória a Deus. Então, tá aí, uma janela de oportunidade. Tá pertinho, não perderia. Queridos, vamos lá. Vamos entrar na palavra rapidinho. Esse vai ser o serviço mais rápido de curas, sinais e maravilhas. Mas não por ser mais rápido, vai ser menos denso, vai ser cheio. Amém? Quem veio aqui atrás de uma cura? Quem quer ver sinais e maravilhas e prodígios? Quem quer aprender um pouquinho sobre isso? Eu vou super entender se você estiver com sono e tiver que ir. Mas quando Deus me deu as ministrações, eu poderia muito bem ter falado assim: amanhã a gente continua, cortava essa, porque eu não consigo colocar essa amanhã. Mas eu tenho uma responsabilidade espiritual. Amém? E eu prefiro entregar tudo.
Essa ministração chama curas, sinais e maravilhas, sinais e prodígios. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu declaro que agora a janela celestial do céu se abre em todas as dimensões para manifestar curas, sinais e prodígios, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, não é para exaltar o homem, é para exaltar o teu nome, é para manifestar a tua glória neste lugar, que é o solamante que assai. E eu declaro agora que essa unção começa a descer de forma palpável dentro do ambiente. Eu me revisto agora dessa unção para ministrar os teus filhos e ensinar um pouco para eles sobre essa manifestação sobrenatural. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9. Diz assim: a outro, fé pelo mesmo Espírito, e a outro, dons de cura pelo mesmo Espírito. Eu vou começar com cura. O dom de curas é uma manifestação sobrenatural de Deus, que é dada pelo Espírito Santo, que capacita uma pessoa, presta atenção, a curar em distintas áreas. Talvez o Senhor te deu o dom de curas emocional, mas há outro dom de curas físicas, mas há outro dom de cura espiritual. Amém? Então aqui nós temos uma variedade de tipos de cura. Por isso que o dom fala curas, no plural. Amém? Então a gente tem, prestem atenção, cura física, cura emocional, cura mental e cura espiritual. Apóstola, como é cura espiritual? A pessoa está possessa por um demônio, o demônio sai e a enfermidade sai também. A mulher encurvada, amém? Quem lembra? O menino que tinha convulsões, o demônio jogava ele, né, na água, aqui e ali. E aí quando o demônio sai, essa pessoa é curada. Aleluia. O dom é uma expressão do nível de compaixão de Deus para com o ser humano. Quando Deus cura alguém, Ele tem compaixão. Diga assim: o Pai tem compaixão dos seus filhos. Aleluia. E Jesus continua curando hoje, como Ele curou quando Ele estava aqui na terra. E o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever sobre o dom de curas no plural, porque há essa variedade de curas. Só que dentro de curas físicas, tem pessoas que ora por muita gente e vê mais a madre abrindo, a pessoa que era estéril ficando fértil. Aí outro que ora por curas, ele vê um ou outro em vários lugares, curas, mas ele vê mais o surdo voltar a escutar, o cego voltar a ver. Então às vezes você tem o dom de curas, Deus pode te usar em qualquer cura, mas você vai perceber que há um lugar que parece que você fez uma residência, adquiriu uma especialidade. Que é um lugar que parece que Deus te deu uma chave, que toda vez que você ora, a cura acontece. Amém? Quem aqui se move em curas? Levanta a mão. Eu profetizo que amanhã, a unção que você vai receber, isso que você já carrega, vai se elevar num nível tão profundo, que aonde você entrar, e você começar a falar, essa unção vai começar a ser derramada como perfume. Aleluia, glória a Deus. Aí, por que no plural? Porque curas físicas, curas emocionais, curas mentais, curas espirituais. A gente tem outro tipo de cura, cura genética ou hereditária. São 5. Curas físicas, emocionais, mentais, espirituais e genéticas. Vou ter que passar um pouco rápido. Eu ia explicar cada uma delas, mas eu vou acelerar. Deus distribui esses dons de forma específica e multiforme. Algumas pessoas vão fluir mais curando ossos. Outras crescendo pernas. Não, perdão, crescendo pernas é sinais. Amém? Outras orando por câncer. Amém?
E você vai perceber que Deus vai te usar em todas as curas, mas vai ter uma específica que Deus... Quem se move em dom de cura emocional, quando é tão profundo, se abraça uma pessoa. Eu estava lá no Apóstolo Engel, uma mulher me abraçou, ela teve uma cura profunda emocional, só com a unção que está sobre mim. Amém? E Deus, quando te usa na cura emocional, chega a um nível profundo, que numa palavra, num abraço, você consegue arrebentar as cadeias da alma e tirar essa ferida da alma da pessoa e ministrar cura em nome de Jesus. Glória a Jesus. Então, dentro dessa classificação do dom de curas, ele está submetido a uma hierarquia, dons de poder. Quem conhece os dons de poder aqui? Quais são? Vamos lá: curas, fé, sinais e maravilhas. Então vamos aqui comigo. Cura, fé, sinais e maravilhas está aqui nos dons de poder. Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas está aqui submetida à hierarquia de inspiração vocal ou dons vocais. E aqui nós temos palavras de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, que está debaixo da hierarquia de revelação. Amém? Ou seja, é como se a gente tivesse 3 cestos. O cesto fala para nós qual é a base, o fundamento desse dom. Mas os 3 dons, eles são diferentes, mas se movem debaixo de um mesmo princípio. Consegue entender? Então imagina que aqui são 3 cestos. Aqui eu coloquei um cesto dos dons de revelação, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Aqui tem o cesto do quê? O cesto dos dons vocais, que é interpretação de línguas, variedade de línguas e profecia. E ali eu tenho um cesto chamado dons de poder. É a hierarquia, é a base, que é fé, curas e sinais e maravilhas. Com a minha experiência, eu digo para você, esse daqui, que é profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, são os mais fáceis de serem ativados. Porque você precisa de posicionamento com Deus, vida de oração. Mas esse daqui precisa de jejum, que é revelação. O seu espírito tem que estar submetido ao Espírito Santo, para que Deus revele. Amém? Senão você não consegue ver. Mas aquele ali é o mais difícil de todos, que são os dons de poder. Porque os dons de poder precisam de uma fé exagerada, estrondosa. Para manifestar curas, o dom da fé. Você sabe o que é o dom da fé? Uma fé que ativa outras pessoas. Mas para você ativar alguém, você precisa carregar isso de verdade. E também o dom de sinais e maravilhas precisa de um nível de consagração muito alto. Amém? Então nós temos essas 3 hierarquias. Então dom de curas e dom de sinais e maravilhas está debaixo do quê? Da hierarquia dos dons de poder. Esses dons, esses dons se destacam por serem ativos, operacionais e visíveis. Vamos lá, esses dons são ativos. Repita comigo. Esses dons são ativos, operacionais e visíveis. E o dom de curas, repete assim comigo, ele traz intervenção do céu sobre a carne. É forte. Então o dom de curas é a resposta de Deus à dor humana de alguém em alguma das áreas que eu acabei de mencionar aqui: físico, emocional, mental. E vamos lá aqui agora. O que é um ambiente que carrega uma unção de curas físicas? É um lugar onde tem uma nuvem profética de curas. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai profetizar na sua vida, mas a nuvem de curas que está sobre o local vai tocar em você, na sua carne, e você vai ser curado de uma enfermidade, mesmo nem pedindo para Deus. O apóstolo Randy Clark,
carrega essa nuvem de cura. E eu estava em uma das suas conferências, anos atrás. Eu tinha rinite alérgica. Acho que o meu nariz é meio empinadinho assim, tanto que eu coçava para cima. E eu estou nessa conferência, eu andava com nimesulida, loratadina, não sei o que, tudo, usina para rinite eu andava. E eu estou ali, recebemos aquela unção, aquela nuvem. E eu usava aquele remédio todo dia. Daqui a pouco eu esqueci do remédio. Passou uma semana e eu falo, meu Deus, fui curada. Mas lá eu não pedi para ser curada disso. Mas a nuvem profética que estava no ambiente tocou a minha carne e me sarou daquela rinite. Era uma rinite. Querido, se eu entrasse num hotel, qualquer hotel, e ele tivesse mal limpo, poeira, eu espirrava demais. Livro velho, antigo, era terrível. E o Senhor me curou através de uma nuvem, ou seja, uma neblina, uma densa glória dele, que nessa nuvem carrega essa unção. E essa unção já está aqui agora. Quem crê? Vocês vão ser tocados e ministrados pelos anjos do Senhor hoje, de forma sobrenatural. Cada labachocoia. Aleluia. Vamos lá agora comigo. Glória a Jesus. Será que eu troquei a folha, Jesus? Aleluia. Não, tá certo. Amém. Glória a Jesus. Espera aí, gente, que o negócio aqui embolou tudo. Só um pouquinho. Sangue e fogo. Curas. Glória a Jesus. Ah, tá. Que eu já tomei a passada, então tá certo. Sinais que um ambiente, esse ambiente tem a nuvem. Prestem atenção. Sensação de glória e peso denso dele. Vocês estão sentindo isso aqui? Desde o dia que chegou. Outro sinal, atmosfera de adoração profunda e rendida. O povo está entregando, se entregando. O povo está se entregando. Tem a nuvem. Outra característica. Nível de fé coletivo e elevado. Todo mundo está crendo, está com fome, está sedento. Parece que eu estou falando de um lugar. Espontaneidade no mover. Não é mecânico. Tem um povo descendo com pandeiro, subindo, rodando. Espontaneidade no espírito. A nuvem está aqui. Ambiente de honra e palavra que edifica. Isso são critérios. Aí a nuvem, ela começa a descer sobre o local. Amém? E eu já chamo aqui um exército de anjos de cura, com flechas, para começar a lançar. Assim diz o Senhor. Todo nódulo, todo nódulo que veio com você, ele vai ficar hoje aqui. Você volta sem nada em nome de Jesus. Todo nódulo hoje vai ser esmagado. Toda célula cancerígena vai ser consumida pelo sangue de Jesus. Se você crer, você dá um glória a Deus. Uau! É disso que eu preciso. Lucas 8:43. Abra, precisamos ler porque é importante. Lucas 8:43. E o fogo está descendo para lá. Aleluia. Glória a Deus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém a pudera curar. Ela chegou por trás dele. De quem? Jesus. Tocou a borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Aí Jesus disse: quem tocou em mim? Perguntou Jesus.
como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te aperta. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Não estamos falando de toque físico. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, ela falou: ih, já estão me achando. Na presença de todos, contou porque havia tocado e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, presta atenção aqui, a sua fé. Peraí, ela tocou em Jesus, mas o que curou ela? Peraí, você não entendeu? Ela tocou em Jesus, mas o que curou ela? Ela acessou o vórtice da glória, mas o que provocou a cura foi a fé. Para toda cura é o vórtice de curas que cura, ou seja, é um canal da densa glória de Deus, a cura. Ela tem que ser acessada, mas tem chaves. Fé é uma delas, se você quiser anotar. Amém? Aqui Jesus vai falar para essa mulher: filha, a sua fé a curou, vai em paz. Ambientes de cura não são construídos de qualquer forma, ok? Ambientes de cura não são estruturados de qualquer forma. Há necessidade de adoração genuína e corações rendidos. Para mover cura em alto nível, o coração dessas pessoas precisa estar dentro dessa frequência que vocês estão aqui: rendição, adoração, entrega. Eu sei que pode ter um ou outro aqui travado, amém? Ainda, mas Jesus vai te pegar. Aleluia. Então, aonde há uma adoração verdadeira, aonde há um alinhamento, a manifestação da nuvem, ok? Agora, vem aqui comigo nos mecanismos, ou seja, as chaves que acessam esse vórtice de glória. Pela fé da pessoa que precisa de cura. Talvez você veio aqui e falou assim: eu creio que quando a apóstola tocar no meu ventre eu vou gerar um filho. Você acessou o vórtice de glória, amém? Pela sua fé. Eu só fui um instrumento, a qual motivou mais a sua fé, mas foi Jesus que te curou, ok? Aonde a gente tem isso? Lucas 8:48. Filha, a tua fé te salvou. Pela fé de terceiros é outra chave, anota aí. Pode ser intercessores ou amigos. Vocês não trouxeram a foto de alguém para me orar? A fé do seu coração é a chave da cura dessa pessoa. Porque você ama, você tem compaixão, é sua nora, é sua filha. E o intercessor que vai lá e fala: eu preciso para essa pessoa, não está pedindo nem para ela, e há mérito nisso, amém? Anota aí então: pela fé de terceiros é outra chave. Apóstolo, tem isso na Bíblia? Tem. Lucas 5:20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Mas a gente tem aqui, eu acho que eu coloquei até o versículo errado. É alguém que crê e procura um milagre por outra pessoa. Então a gente tem ali aquele oficial que vem buscar Jesus porque sua filha está doente. Só que no meio do caminho ele entende esse mecanismo de fé. Ele falou: Jesus, você não precisa entrar na minha casa, você só precisa dar uma palavra. E aí o que Jesus faz? Dá uma palavra. Mas ele não podia ter acessado a cura pelo toque de Jesus lá? Mas aqui ele cresceu em fé. E é o que vocês precisam. Porque tem gente que precisa que eu toque no celular. Fé pequena. Tem gente que a cura é pro Zezinho.
O Joãozinho lá atrás, eu recebo também. E ele toma posse. Nem era para o Joãozinho, mas o Joãozinho fala, eu acesso agora isso. Tem gente que está recebendo a unção aqui. O Joãozinho fala assim, eu também recebo, ele começa a fritar lá. Porque ele entende que o que está derramando aqui, ninguém precisa tocar nele. Só que muitas pessoas têm esse bloqueio que precisa do toque. Aqui a glória de Deus é muito densa. Só que é nível de fé, queridos. Amém? Aleluia. Então, pela fé da pessoa que vai, toca no manto, vem aqui, traz a camiseta de um filho, consagra, leva e o filho é curado. Toque. Fé da pessoa. Pela fé de terceiros, anota, pela imposição de mãos. Você vai, impõe as mãos, todo nódulo sai agora em nome de Jesus. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda inflamação, toda ferida fechada. Tira da cabeça de vocês que a oração tem que ser longa. Não. É Jesus que cura. Você é o veículo. Meu Deus e meu Pai. Gente, nós precisamos entender que quem flui, flui. Quem não flui, não flui. Então, se você tem unção, paga preço. Em nome de Jesus, está curado. Acabou. Nossa, mas tão chonchinho assim, sem dar uma rajada de aham. E quanto mais chonchinho, mais curtinho, mais a glória dele manifesta. Para você entender que não é seu timbre de voz, não é postura de profeta. Tá bom? Eu já contei essa história no consultório. Uma senhorinha fumante. Peguei no braço dela e falei, em nome de Jesus a senhora vai parar de fumar. Falei, nunca que vai parar, né? Podia ter orado, ter falado em línguas anos atrás. Aí 25 dias, 30 dias, a mulher volta e falou assim, sabe aquela oração que você fez para mim? Tomei nojo de cigarro, não consegui pôr na boca. Vim aqui para testemunhar que eu nunca mais fumei e eu larguei o cigarro. Aí eu lembrei, eu falei, nossa, aquela coisa chonchinha, aquela oração chonchinha. Então não é o timbre, amém? Quanto mais rápido, mais glória. Porque Deus não é performance. Você tem fé? Seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Então pela imposição de mãos, amém? Marcos 16:18, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Pela palavra falada com autoridade. Presta atenção. Mateus 8:8. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Uau. Apóstola, a minha filha está lá em casa doente. Eu creio que se a senhora orar, liberar uma palavra agora, voz de comando. Como que você ora? Em nome de Jesus, eu declaro que agora essa pessoa está sendo curada totalmente em nome de Jesus. Você crê nisso? O dia que você sair do toque, você evoluiu. Mas você tem que sair do toque. Porque tem gente que você precisa pegar, você precisa tocar. Só que a glória de Deus se manifesta muito, com muito mais força, quando a unção não precisa tocar. Ela entra direto no espírito. Porque, presta atenção, há veículos de receber. Quando eu toco em você, antes de entrar no espírito, toca na tua carne. Se a sua carne tiver algumas travas, retém um pouco da unção, presta atenção. Mas se você é genuíno, tem fome, começa a tremer sem ninguém tocar em você, ela não passa na sua carne, ela entra direto no espírito. E do espírito transborda em alma e em corpo. Por isso que você precisa evoluir um pouco nisso daí. Amém? Sinceramente, eu prefiro receber a unção sem que ninguém me toque. Aleluia. Amanhã vocês vão receber uma unção que ninguém vai te tocar. Mas uma pessoa, não é qualquer pessoa, vai descer e vai tocar em você.
Uma unção que eu nunca transferi em toda a minha vida. Mas o Senhor me disse: você está qualificada agora para fazer o que você vai fazer. É uma unção direta. Vocês viram aquela unção que eu recebi bem aqui na escola de avivamento? Que quando caiu em mim, todo mundo foi arremessado. Amanhã a nuvem vai descer. Pá, 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 pá. E você vai receber essa unção. A unção direta que vem no teu espírito. É unção pura como um azeite que não tem contaminação nenhuma. Não tem mistura. Amém? Por que eu estou falando isso para você? Que a unção mais pura que existe é aquela que vem direto de Deus. Eu me consagro, faço de tudo para ter o melhor para impartir. Mas eu sou um ser humano. Mas eu sei que Deus, o que Ele me dá, é o melhor. Amém? Glória a Jesus. Então, voz de comando. E vocês têm que parar desse negócio. Eu tenho que ir lá na sua casa. Não, hora daí. Estende a mão lá para tocar. É isso aí, gente. Fé. O dia que você sair do toque, de locais, aí. Uau. Isso, não, eu ia falar uma coisa, mas é assunto para uma escola. Sabe quando a pessoa fala: você foi na minha casa, você orou por mim, eu fui curado no meu sonho. Eu vou falar isso na escola de profetas para vocês. Pelo toque de Jesus ou do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Jesus. A própria unção do Espírito Santo, ela pode tocar em você diretamente. Ou um anjo do Senhor vir ministrar uma cura em você. Por intermédio do Senhor Jesus, claro. Então, dessa forma, amém? Você crê nisso? Crê ou não? Aleluia. Pela unção com óleo. A Bíblia diz para a gente ungir os enfermos, certo? Então, o que é o óleo? Não é o óleo que faz, mas é o nome de Jesus. Mas o óleo, ele é como algo que materializa a fé. É como se fosse algo que te ajudasse a ver. Consegue entender isso? Não é o óleo, mas o óleo é como se fosse o elemento que te ajuda a ver o que está acontecendo. É selo. Então, ungir uma pessoa com óleo também é um outro mecanismo, mas é tudo o nome de Jesus, amém? Pela palavra pregada, você começa a pregar e na pregação ali, o que você está ministrando traz cura para uma pessoa. Você está contando um testemunho de alguém que foi curado de um câncer de pâncreas. Profeta nunca dá um exemplo sem ter raiz. Amém? Eu declaro que qualquer nódulo no pâncreas vai sumir a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu estou contando aqui um testemunho de alguém que foi curado de pâncreas, de um nódulo, e Jesus cura naquele momento, através daquele testemunho, porque ele ativa a fé dessa pessoa e essa pessoa toma posse. Pegaram a visão? Aí nós temos pela operação de dom de curas, que é o que? Eu ministrando cura, a pessoa tem o dom de curas, ministra, põe a mão e acontece. Pela atmosfera de glória intensa e a presença de Deus, que carrega essa unção de cura que eu falei para vocês. Presta atenção aqui é forte. Cuidado, que a gente tem referência. Não vai me chamar de herege. Lembra dos lencinhos de Paulo? Lembra? Está na Bíblia. Por meio de objetos consagrados. Mas como é isso, apóstola? Vou dar um exemplo para você. Paulo, um homem ungido. A Bíblia vai dizer em Atos 19:11 que os lenços que ele tinha, eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades dessas pessoas as deixavam. Unção transfere em roupa, em pano. O maior nível de unção que tem aqui está dentro desse altar, porque a palavra está sendo pregada aqui.
Por isso que quem oferta no altar, terreno fértil. Terreno fértil. Amém? A maior unção está aqui. Porque é daqui que está saindo o alimento, o pão fresco. Porque o Senhor está com a nuvem conectada aqui, trazendo revelação, trazendo mover. Então está fluindo daqui para aí. Amém? E aí quando a unção cai, a pessoa busca Deus, está ali orando. A unção está caindo. Impregna. E dependendo do nível que é isso, você dá isso para uma pessoa, se ela estiver endemoniada, ela manifesta. Porque isso carrega fogo no mundo espiritual. Nós vivemos no mundo natural, mas no mundo espiritual, aquela camisa está cheia de fogo. Aquela talit está cheia de glória. Não é o elemento em si, mas é a glória de Jesus que está sobre aquilo. Você é cheio de unção, é ou não é? Você é ungido de Deus? Se você for no terreiro de macumba agora, nenhuma entidade desce. Você sabe por quê? Porque tem unção na sua vida. Essa unção que está tranca o mundo espiritual no reino das trevas. Porque essa glória impede os demônios de manifestar. Quantos testemunhos assim você já escutou? Ok. Então você entendeu que por intermédio de objetos pode acontecer. E o que impede a cura de alguém? Incredulidade, ou seja, falta de fé. Pecados não confessados. Qual deles? Espera só um pouquinho, eu vou falar dele aqui. Mas, por exemplo, você tem um pecado na área sexual. E talvez você tenha um problema no aparelho reprodutor feminino ou masculino. Deus quer te curar. Mas você tem que se libertar desse pecado. Porque esse pecado é a porta para essa enfermidade. Entendeu? Então tem coisas que estão ligadas a um pecado, doenças. Amém? Falta de perdão. Tem pessoas que querem uma cura muito, mas tem que perdoar o pai, tem que perdoar a mãe. E enquanto não perdoar, não consegue acessar essa cura. Então, a falta de perdão, o que faz? Bloqueia essa cura. Aí nós temos, preste atenção, legalidades espirituais como maldições, ocultismo, pacto. A pessoa fez um pacto com Satanás, isso não foi quebrado totalmente. E por causa dessa aliança que ainda existe, talvez em partes, essa pessoa não consegue viver essa cura. Ou alguma maldição. Por isso que é tão necessário ter aquele serviço de libertação que você viu. Outro impedimento, medo. O seu medo é maior que a sua fé. Queridos, fé é convicção, é certeza. Aí tem gente que tem medo. Eu já vi pessoas não querer tomar posse da cura porque ia perder o seu benefício do governo. Que falta de fé e escassez. Porque o Deus que quer curar, você pode até perder o seu benefício, mas Deus pode te dar uma empresa, te dar saúde. Eu preferia ter saúde e prosperar pelas vias de Deus do que me apegar a uma migalha e ficar debaixo do jugo de Satanás. Não sei, talvez o Senhor está falando com alguém aqui. Aleluia. O profeta não dá exemplo se não tiver alguma coisa conectada. Desejo carnal acima do propósito. Abra comigo agora em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, você pede e não recebe porque você não sabe pedir. Eu queria traduzir a Bíblia de uma forma colérica, que eu faço a minha versão. Para gastardes em vossos deleites. O problema dessa geração que não sabe pedir, não sabe ser intencional. Eliseu sabia o que ele ia pedir para Elias. E você? Deus, se o Senhor quiser me curar, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. E não só isso, Senhor Deus, depois que o Senhor me curar, que o meu testemunho venha curar outras pessoas. E com isso, Pai, me dá uma unção de cura nessa área, porque eu quero ser um instrumento.
Senhor, se o Senhor quiser. Parece que você não sabe o que é. Influência demoníaca, opressão ativa. Então você viu que Jesus libertou algumas pessoas endemoniadas e a enfermidade foi embora, ok? Então fibromialgia é uma enfermidade espiritual. É um problema que aconteceu na alma, a raiz é a alma. E ela extravasa ao nível do corpo, uma dor insuportável. Amém? A pessoa é curada na alma, é curada da fibromialgia. Poderoso. Aleluia. Que a chorama canta lá na cai. Aquela mulher encurvada, amém? É um exemplo disso. Ela estava presa num cativeiro de Satanás, a Bíblia vai dizer para nós. Outra coisa que impede a cura: soberba e falta de humildade. Ok? Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberba, falta de humildade. Eu faço. Eu não vou pedir desculpa, eu não vou pedir perdão. E Deus resiste a essas pessoas. Porque diante de Deus nós temos que nos baixar, nos humilhar, porque Ele é. Amém? Ambiente sem presença e glória. É como eu disse para você. Tem gente que usa o nome de Jesus, mas não tem presença, não tem glória, não tem consagração. Tem a espada, mas não sabe usar. O que é a graça, a glória, o poder? É saber manejar a espada. Curas são manifestações que existe um combustível espiritual chamado fé. Ou de uma parte ou de outra, mas a fé tem que existir dentro de qualquer nível de cura, amém? Mas só fé, ok, flui quando tem um terreno limpo. Tem que ter alguém que crê de todo o coração. Pode ser a fé de um terceiro, a fé da pessoa que vai lá e toca, faz um ato profético. Aleluia. Glória a Jesus. Então, antes de liberar cura, que vai ser no final da ministração de sinais, que eu estou terminando. Antes de liberar cura, eu quero agora que você fique de pé. Amém? Aleluia. Eu quero quebrar todo o bloqueio de incredulidade sobre a sua vida. E se você tem incredulidade, você tem dificuldade de acessar algo que você quer muito, fale assim agora comigo: em nome de Jesus, eu rejeito agora todo espírito de incredulidade, em nome do Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, ativa a minha fé para tomar posse de toda cura que eu preciso e a minha casa precisa. Eu rejeito toda voz contrária do milagre que já foi gerado neste lugar para minha vida, e eu acesso ele agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Agora eu vou entrar rapidinho, amém, em sinais. Pode sentar. Em maravilhas. Só esqueci de falar uma coisa que era uma folha, vou falar rápido. Palavra de conhecimento ajuda muito como uma chave para curas. Por exemplo, eu comecei agora a sentir. Vamos fazer na prática. Veio a palavra de sabedoria, de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Deus está revelando que alguém aqui tem algo colocando em mim, ou essa sensação, ou trazendo no meu espírito essa palavra, mas Ele quer que eu fale para ativar a fé dessa pessoa. E quando eu falo de uma pessoa específica, todas que têm aquilo são curadas. E a palavra que acabou de vir para mim é enxaqueca.
Então levanta sua mão, você que tem enxaqueca. Em nome de Jesus, eu declaro agora que você é curado, curada de toda a enxaqueca. Ela vai embora e ela não retorna nunca mais. A partir de hoje o Senhor cura toda a enxaqueca. Em nome de Jesus. Lekandaramanso koushagaya. Salepo conto rabakush. Zig rapa canto ramakala kias. Chicanta lemanderia sai. Então, a palavra de conhecimento é uma revelação de algo que está oculto. Eu falo, isso ativa a fé do mundo espiritual das pessoas. E quando eu falo, tem alguém, a pessoa fala, eu libero, porque já está ali. E a pessoa toma posse. Amém? Pias, quem tem nódulo aqui, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Eu declaro agora que no nome poderoso de Jesus, todo nódulo é desfeito. Eu declaro agora, você é curado, curada de todo nódulo. Em nome de Jesus, todo nódulo fica aqui. Você volta com teu corpo limpo de todo nódulo, de toda célula cancerígena, de toda célula desregulada. Em nome de Jesus. Veio agora para mim uma tosse seca que ela parece tosse de cachorro. Vive vindo. Você vive tossindo. Levanta a mão. Não é gripe, não é, mas você vive tossindo. Candalabassuga chai. É uma seta no teu pulmão. Em nome de Jesus, eu declaro agora que toda seta nesse pulmão cai por terra em nome de Jesus. E essa tosse vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está explodindo curas agora aqui. Derabassucoa. Antechecai. Aderabassoa. Piquitu salandecaia. Astecandalabaiaçai. O Senhor agora me mostra o útero. Miomas, kendalabasai. Miomas, coloca agora a mão. Você que tem miomas, levanta a mão. Miomas, dentro e fora. Eles não vão regredir, eles vão sumir. Em nome de Jesus, todo mioma agora bate em retirada. E eu ministro cura sobre esse útero agora. Em nome de Jesus, sobre todas essas mulheres. O Senhor me mostra a tiroide. Amém? Problemas na tiroide agora. Levanta sua mão, você que toma remédio de tiroide ou foi diagnosticado com algum nódulo ou com alguma enfermidade. Coloca a mão assim agora em nome de Jesus. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quebro todo o laço nas emoções dessa pessoa que está conectado à tiroide agora. Eu ministro cura na alma dela antes de vir no físico. E declaro que agora, em nome de Jesus, todo nódulo, toda enfermidade na tiroide, sai em nome de Jesus. Eu ministro cura agora, descendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Esquentou? 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 Eu senti esquentar aqui em mim. Então a palavra de conhecimento, eu dei uma demonstração agora para vocês. Eu sinto porque tem alguém que precisa. Aí de repente você chega num lugar, você começa a sentir uma dor nas costas. Tem alguém aqui com dor nas costas. Você fala, você está com dor nas costas? Sim. Posso orar por você? Você ora pela pessoa, passa a dor da pessoa, passa a sua. Então, existem várias formas de manifestar a palavra de conhecimento. Pode vir assim, pode vir em sonho, pode vir dentro. Amém? Glória a Jesus. Eu vejo como se fosse ferida que não sara, não fecha. É como se fosse na parte do membro embaixo. Tem alguém aqui com ferida? Alguma coisa, algum machucado? Ali, Kendarabaceia. Lá. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Em nome de Jesus,
Eu repreendo toda seta de obra de feitiçaria contra a sua vida, em nome de Jesus. E eu declaro agora que essa ferida fecha, em nome de Cristo Jesus. Meu Deus. Uau, vamos guardar um pouquinho para o final. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor me mostra o pâncreas. E aqui eu estou falando de diabetes. Estou falando de problemas. Quem tem problema no pâncreas? Eu vejo um ducto. Uma pessoa no pâncreas. O Senhor não é só cura, é uma cirurgia. É uma cirurgia no pâncreas. Quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que precisa de cirurgia no pâncreas? Ali, ó. Meu Deus. Eu chamo agora o anjo do Senhor para operar uma cirurgia em você. Em nome de Jesus. Receba agora, você que precisa dessa cirurgia, e você que precisa de uma cura no pâncreas. Eu declaro agora que toda disfuncionalidade pancreática cai por terra, e o sangue de Jesus te cura completamente, não é em partes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Há uma explosão de curas aqui. Eu vou entrar em sinais e maravilhas, mas eu dou uma voz de comando agora. Enquanto estiver em sinais e maravilhas, os anjos do Senhor se movimentarão e pessoas começarão a receber curas. E o sinal que isso está acontecendo é um queimor no teu corpo, em alguma parte do teu corpo. Amém? Está decretado. Aleluia. Vamos para sinais e maravilhas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sinais e maravilhas, ou sinais e prodígios, ou operação de milagres, é a mesma coisa. Ok? Hebreus 12:4. Hebreus 2:4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo à sua vontade. Atos 2:22. Homens de Israel, escutem estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês com milagres, maravilhas e sinais. Quando alguém carrega essa manifestação, é para confirmar o que essa pessoa está carregando. É para chamar a atenção de gente incrédula. Amém? Qual dos 5 ministérios tem mais afinidade com esse tipo de manifestação? O evangelista. Amém? O evangelista, quando ele vai ministrar, os sinais já entram primeiro que ele. E os sinais também. Glória. Pessoas que fazem cruzada, sinais e maravilha. Pode ir que vai ter. Definição: sinais e maravilhas são sinais e manifestações visíveis que apontam para Deus, e despertam a fé. São maravilhas, são eventos extraordinários que causam assombro. Por quê? São milagres que vão trazer intervenções sobrenaturais que quebram as leis naturais da física, amém? Para manifestar o poder de Deus. Vamos ver se vocês são bons de Bíblia. Me dê 3 sinal e maravilha. Mar vermelho abrir, transformou água em sangue, sinal e maravilha. Água em vinho, eu estou passada já. A chave flutuar, amém. Tá vendo, gente? O machado flutuar. Como? Multiplicação de pães e peixes. Vocês estão lendo a Bíblia, glória a Deus.
tem diversos sinais e maravilhas. Aí a gente tem a classificação de alguns, ok? Então, o dom da operação de milagres é a capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para realizar feitos extraordinários que excedem lei natural. Vamos quebrar a lei natural. Nós temos a lei da física, tem ou não tem? Átomo, próton, nêutron. Deus quebra isso e manifesta um mover que o ser humano não entende, mas é Ele que fez. Deus não precisa explicar para você. Ele faz para ser glorificado. E tem gente que... gente, eu vou dizer para você, raça de víbora. Para que Deus fica colocando na pitiração de ouro? Para dizer que Ele é Deus e só Ele faz isso. Para que nós possamos adorá-lo, porque não tem aqui na terra quem faça isso. Então vamos lá. O dom de sinais e maravilhas está na classificação dos dons de poder. É um dos 9 dons do Espírito Santo. E é um combustível sobrenatural para ativar a fé de pessoas. Eu vou falar o que eu acho. Para mim, é uma isca. O dom de sinais e maravilhas. Isca de curioso que cai na fisgada de Jeová Deus e morde e cai nas entranhas de Jesus. Vou lá ver mesmo se é isso aí. Aí chega, vê o sinal e maravilha, é convencido, aceita Jesus, é liberto e fica por ali. É isso que Jesus faz. Por isso que Ele traz sinais e maravilhas. O evangelista carrega a multidão. Por quê? O povo vai de curioso e acaba aceitando Jesus. Amém? Você entende a estratégia de Deus? Que linda que é. Qual que é o propósito? Agora vamos aqui. Autenticar a palavra. A pessoa pregou e a pessoa fala agora, Deus vai mover e vai fazer tá. Aí começa o sinal e maravilha. Amém? Aleluia. Hoje, quando vocês forem embora, vocês vão chegar e olhar se tem algum dente de ouro. Amálgama que chama, né? Aí amanhã, se tiver, e vai ter, você vai vir aqui testemunhar para ativar a fé dos incrédulos. Oi? Tem alguém que já acessou isso através do nosso ministério? Levanta a mão. Você recebeu no nosso ministério? Dente de ouro? Pó de ouro? Quem aqui já recebeu sinais e maravilhas no nosso ministério? Óleo vertendo, saindo, pó de ouro. Ok. Feche os olhos de vocês. Senhor, em nome de Jesus, para que o seu nome seja exaltado e esse povo entre em um outro nível de fé, eu chamo agora essa unção passeando em cima do corpo deles, com sinais e maravilhas, uma chuva de pó de ouro. Agora começa a se manifestar nas mãos. E eu peço mais, na roupa. Leia abacaçou na cadeira, paparabassuriachaya. Em nome de Jesus, eu declaro manifestação agora de sinais e maravilhas em formato de pó de ouro, caindo agora sobre o teu filho e a tua filha, em nome do Senhor Jesus. Está se manifestando agora. Receba aí. Então esse dom ele serve para autenticar a palavra, glorificar o nome de Jesus, confirmar o ministério de alguém, atrair os incrédulos, os curiosos, gerar fé e quebrar resistência, revelar a compaixão e a natureza de Deus, conversões e arrependimento. Tem pessoa que só se converte vendo uma manifestação dessa. Só se arrepende a hora que vê, meu Deus, a perna cresceu. Meu Deus, a pessoa levantou da cadeira de roda. Aí, é Deus. A edificação da igreja, provisão de necessidades. Deus pode prover, amém? Restauração, cura, livramentos, testemunho, inspiração, impacto na sociedade, libertações extravagantes e manifestação tangível da glória de Deus. Amém? Catarabachu.
Sede calamandaia. O mesmo óleo que está vertendo na mão dela, eu declaro que agora o Senhor manifesta sobre todos vocês. E não vai escorrer só da mão, vai começar a escorrer da cabeça. Em nome de Jesus, eu declaro agora a manifestação de sinais e maravilhas, aonde o óleo começa a sair de você e escorrer. É o óleo do céu. Biragandaço. Decaia, sai. É assim, você fala, daqui a pouco começa. Vamos ver o que vai virar isso aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Classificação de sinais e maravilhas. Translação da matéria. Move a matéria de um lugar para o outro. Ouve aqui no primeiro dia, Senhor, em nome de Jesus, afasta essa chuva daqui. E aí a nuvem tem que se retirar. Porque há uma voz de comando. Oh, aleluia. É isso daqui. Quem foi? Hoje? Hoje? Agora, a que horas? Foi o apóstolo que orou? Uau! Ah, entendi. Meu Deus. Então, os sinais e maravilhas já começaram a se manifestar. Porque a nuvem, baixinha. Tem alguma foto do pó de ouro aí? Minha mão tá cheia. Calamacantoa salacai. Não é para você adorar a obturação e o pó de ouro. É para você falar, Jesus é você. Porque só você faz isso. Está na casa. Jesus está na casa. A presença está na casa. Não é sobre isso. É sobre a presença dEle. Ele está dizendo, eu estou aqui. Oh, Jesus. Aleluia. Translação da matéria. Desloca a matéria de um lugar para o outro. Machado flutua, amém? Mar Vermelho se abre, Rio Jordão se abre, amém? Nuvem de chuva vai embora, tornado que ia alcançar esse estado vai embora. Se movimenta, amém? Sinais e maravilhas. Vamos lá, multiplicação da matéria. Quem veio com pouco dinheiro para cá? Levanta a sua mão. Eu profetizo hoje sobre a sua vida, multiplicação de recurso. Eu declaro que o Senhor aumenta. Você vai começar a contar as notas e vai ter que contar de novo, porque parece que aumentou mais uma. Você vai começar a contar nota. Aí você vai falar, peraí, parece que eu contei errado. Meu Deus, tinha 60, agora tem 200. Peraí, vou contar mais uma vez. Meu Deus, 350. Meu Deus, eu profetizo agora a unção de sinais e maravilhas em multiplicação de recursos. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Olha como um testemunho edifica e ativa você. Quando eu morava na Bolívia, uma missionária chegou para mim e falou assim, eu não era nada, ela, Larissa, eu vou te contar o que Deus fez comigo uma vez, maravilhas. Eu não tinha dinheiro e eu tinha que ir para um lugar e eu tinha pouco dinheiro e o Espírito Santo falou, conta. Eu contava o dinheiro e aí daqui a pouco o Espírito Santo falava, conta de novo. Eu contei 100, daqui a pouco eu contava de novo, dava 150, daqui a pouco eu contava de novo. Eu fui contando dinheiro até que deu o valor exato que eu precisava. E ela contou aquilo, eu me arrepiei toda. Aquele testemunho ligou uma chave em mim. O possível dessa manifestação. Sinais e maravilhas se movem em vários braços. Mas o que acontece? Quando você tem convicção daquele braço, você manifesta ele. Porque você já foi testemunha ocular de alguém que viveu. Por isso que é tão importante você escutar testemunho. Aleluia. Quem quer sair com essa unção daqui amanhã? Você vai receber.
transformação da matéria, o que você acabou de ver. Põe a obturação de novo aí. A obturação é de amálgama, eu não sei nem que material é esse. Aí Jeová Deus, o Todo-Poderoso, vai lá e estou mudando. Só que Deus não vai fazer só nesse nível. Oh, mecanda sai. Talvez você veja com a bijuteria, um brinquinho daqueles baratinhos. Eu quero declarar agora que em nome de Jesus, aquilo que aos olhos humanos não valia nada, vai ser impregnado com ouro, o ouro do reino de Deus. Não vai ser banhado, vai ser refeito no ouro de Deus. E pessoas agora recebem alianças de ouro que não era de ouro, pulseiras, correntes, objetos, botões, metais, que tinha qualquer outro material. Eu declaro agora que objetos se transformam em ouro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Peraí, mas esse anel era de lata, era de ouro. Ouro, escute, ouro, porque só Ele faz, só Ele faz, só Ele faz, só Ele faz. E o Senhor está me dando uma visão do negocinho do óculos se transformando em ouro. É isso aí. Amanhã vai ter muito, porque eu sei que é complicado você se ver aqui, mas espera. Amém? Glória a Jesus. Fenômenos naturais, amém? Que envolvem os elementos da natureza. O sol não parou para Josué. Então Deus pode trazer milagres sobrenaturais para intervir em algo. Israel é a nação protegida de Deus, amada, filho. Existe um favor em hierarquia de anjos. E esses dias eles estavam mostrando de anjos ali. Amém? Meu Deus. De quem que é isso aí? Mas meu Deus. Olha aí. Era bijuteria. Testemunho. Eu vou pedir uma coisa para você. E você promete para mim que vai fazer? Tudo que você vê aqui, não conte para ninguém. Só conte se essa pessoa tiver a fome e a mentalidade espiritual para receber. Porque Deus está construindo algo muito grande, que o diabo está esperando para minar na voz de alguém lá fora. Tem gente que vai sair daqui ativado, vai contar para a pessoa errada, e a pessoa vai falar assim: isso é uma ilusão, isso não tem nada a ver, e eu já repreendo isso. Então faz assim, Deus vai fazer muitos sinais e maravilhas, mas você não vai contar para ninguém. O que você está vivendo aqui, tenha certeza que quando você começar a se mover, Ele vai manifestar para confirmar que Ele é com você. Você crê? Aleluia, Jesus. Ressurreição também. Então Lázaro, quando é ressuscitado, é sinais e maravilhas. Ok? Lázaro é ressuscitado, é sinais e maravilhas. Vamos lá, nós já estamos terminando. E eu já chamo anjos de alta patente para se mover aqui em sinais e em curas, que vai ser 2 serviços juntos, e serão os anjos que vão tocar em você. Pode dispensar os staffs, aqueles que têm que dormir para a madrugada, amém? O Senhor já me deu uma voz de comando, que são os anjos que vão nesse serviço. Pode isso, apóstola? Mas tem que ter patente. Só pagar o preço, fica alinhado que Deus vai te dar também. Aleluia. Você vai sentir os anjos tocando em você. E eles estão curando pelo nome de Jesus. Porque alguém na terra deu uma voz de comando. Liberou aquilo que já está. Não estou obrigando os anjos. Está. E eu estou falando o que está para se manifestar. Amém? Precisamos entender isso também.
Aí nós temos provisão sobrenatural, que eu falei para você, suprimento inesperado, multiplicação das coisas, o maná do deserto e tantas coisas, amém? Proteção sobrenatural. Já escutou alguém falando assim, olha, o diabo ia pegar você, mas ele não pode tocar em você, porque existe uma proteção sobrenatural. Sinais proféticos, eventos sobrenaturais que confirmam profecias e anunciam as mensagens de Deus. Fogo descendo de um lugar, uma fogueira acendendo do nada, gravetos pegando fogo. Sabe essas coisas sobrenaturais? Quem já viu graveto pegando fogo? É sobrenatural ou não é? Abra sua mão. Eu profetizo que esse sinal e maravilha, a partir de hoje, está disponível para você ver no monte, em nome de Jesus. Declaro que aonde você for, numa mata fechada, num lugar onde é pisado por poucas pessoas, solo consagrado, o Senhor não vai só acender gravetas, mas as folhas da árvore, para falar que Ele é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Ainda bem que o Senhor me moveu a ministrar essa palavra. Glória a Jesus. Intervenção sobrenatural. Intervenção visível de anjos. Já viu aqueles vídeos que a pessoa de repente caiu aqui, aí veio um caminhão, puf. O anjo veio, tirou a pessoa, fez a pessoa cair, porque estava vindo uma carreta e ela iria morrer, e houve uma intervenção. Paulo e Silas. E eu vou falar uma coisa para você, o Senhor faz com muitas pessoas aqui já. Meu Deus. É aqui? Agora? Meu Deus. Agora? Meu Deus. Explodiu. Um testemunho explodiu. Está acontecendo agora. O vórtice dos sinais e maravilhas acabam de ser abertos em alta frequência. E em nome de Jesus você começa a receber. Meu Deus. Uau. Ali? Ah, secalabai, cadê? Tem que filmar lá para aparecer aqui. Vocês querem que termine essa ministração logo? Meu, o óculos, gente, não conta isso para ninguém não. Vamos deixar isso só na conferência, porque de verdade isso é genuíno. Eu tenho ciúme disso. Você já viu eu fazendo propaganda disso? E eu já carrego isso faz tempo. Mas, meu Deus, leva lá para filmar para ir edificando. Aqui também, meu Deus. Muito ouro. O que eu disse para vocês? Transferência de riqueza. Quando Deus toca você com ouro, Ele tem prosperidade para você. Amém? Quem tiver, leva ali para filmar e vocês ir vendo. Amém? Meu Deus. Intervenção sobrenatural de anjos. Libertação de Pedro da prisão por um anjo. Paulo e Silas. Sustentação sobrenatural. E é o que está acontecendo aqui. Deus está me sustentando no corpo. Eu já não tenho mais. Faz hora que eu já fui. Só que a unção do boi selvagem. Ai, apóstola. A unção de força, gente. O boi só é um símbolo. A unção
é força. Tem gente que fala assim, como que você dá conta de fazer o que você faz? Há uma unção que opera em mim para fazer o que eu faço. E amanhã eu vou falar sobre isso. Eita. Conforme for chegando os testemunhos ali. Aleluia. Aleluia. Outro sinal de sinais e maravilhas. Transferência de unção. Só faz transferência de unção em alto nível quem carrega o dom de sinais e maravilhas. Você não entendeu? Meu Deus! Aleluia. Glória a Deus. Então, meu Deus, não. Vocês vão ter que olhar bem o dente. E tem gente que vai acordar amanhã e vai. Eu quero pedir para nossa mídia tirar foto e não postar. Só guarda. Isso é o nosso tesouro. Não é para divulgar a foto dessas coisas. Eu não quero. Por favor. Amém? Eu tenho ciúme disso. Sabe por quê? Vocês geraram ver isso. Mas eu não quero que um curioso venha aqui para fazer prova com Deus. A gente primeiro veio adorar e depois ele se manifesta. Amém? Eu pelo menos sou ciumenta dessas coisas, né? Aleluia. Vamos lá. Unção transferível. Ok? Mecanismos bíblicos de manifestação. Como que acontece esses sinais e maravilhas? Imposição de mãos. Palavra de autoridade. Palavra de autoridade. Eu estou colocando a mão em você? Então eu acho que vocês romperam com esse negócio de toque, não romperam? Deus precisa ficar te tocando. Você só precisa acessar. Comando direto. Contato com roupas, objetos. Ato profético. Jesus pôs saliva nos olhos do cego, sim ou não? E ali aconteceu um milagre. Na verdade, uma cura. Palavra de conhecimento ativa também um milagre. Ambiente de glória coletivo. E os obstáculos sempre o mesmo: incredulidade, ambiente de ceticismo, dureza. Por que a gente não pode ficar divulgando essas coisas? Porque esse tipo de manifestação faz muito tempo que acabou. E só tem realmente um lugar que a presença está ali de fato. E acaba porque vem muita gente curiosa, vem muita gente que não serve a Deus, mas vem porque quer ver. E isso apaga. Você não tem que vir aqui para ver isso. Mas isso daqui é uma demonstração que Deus está no meio de nós. A gente veio para adorar. E quanto mais você adora de verdade, mais Ele manifesta essas coisas. Porque Ele sabe que o seu coração não é idólatra dessas coisas. Devemos adorar o dono do sinal, não o sinal em si. O sinal é dele, mas é Ele a glória. Antigamente, há uns 20 anos atrás, havia ministérios homens que se moviam muito nisso. Só que se ele se corromper, para. Amém? Então, você conta nos dedos hoje ministérios que carregam esse tipo de manifestação. Então eu quero que você ajude a preservar o que Deus está fazendo aqui. Amém? Aleluia. Palavra de conhecimento, ambiente de glória. Obstáculos é sempre os mesmos. Religiosidade, falta de honra. Então uma pessoa que é religiosa, fala isso não existe, ela trava o ambiente espiritual. Amém? Uau, olha gente, o que vai aparecer de óculos, porque foi uma palavra de conhecimento, eu vi o óculos. O Senhor mostrava assim as hastes. Aleluia, glória a Jesus. Mas Deus me voltou agora em cura e disse assim: tem pessoas que têm problema no olho esquerdo. O esquerdo é esse. No olho esquerdo.
e usa um grau mais forte aqui. Amém? O Senhor está tocando no seu olho esquerdo agora. Olho esquerdo, volte ao normal, volte a enxergar o normal agora, em nome de Jesus. E todo o olho direito também. É que o Senhor me deu específico de uma pessoa que tem muito grau no olho esquerdo, menos no direito, mas eu declaro cura sobre todas as pessoas aqui que usam óculos. Seja curado agora em nome de Jesus. O fogo do Senhor toca os seus olhos e cura você por completo em nome de Jesus. Toda embaçação para ler cai por terra agora em nome de Jesus. Seja curado agora de todo o problema das córneas, glaucoma, todo o problema agora, aquela carninha em cima, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos voltar aqui para os sinais e maravilhas. Essas coisas, Jesus, quando ia curar alguém, ele não levava todo mundo, ele levava 2 pessoas. Quem que era? Quem? 3, né? Pedro, Tiago e João. Por que eles? Porque eu preciso que vocês entendam. Eu não podia pregar essa palavra no primeiro dia ali fora, porque vocês ainda não estavam preparados para receber ela. Porque eu tenho que ter ambiente. Se eu não tiver ambiente para pregar algumas coisas, pode acontecer. Jesus não conseguiu fazer milagre aonde ele nasceu, porque as pessoas ali olhavam para ele como um ser humano comum, e eles não tinham fé em Cristo. Pegou a visão ou não? Você precisa de ter ambiente, aleluia, e gerar a fé das pessoas. Então, tudo que eu falei para você não depende da lógica humana. Você apenas tem que crer, porque Ele faz para manifestar a sua glória. E eu quero ir para a parte final agora. As chaves para ativar esse tipo de ambiente, tanto para curas físicas, mentais, emocionais, espirituais, e qualquer tipo de sinal e maravilha, ou o dom da fé, é um ambiente de adoração profunda e rendida, unidade espiritual e aquebrantamento, fé profética declarada com fé e ousadia, e eu estou fazendo isso, amém? Jejum e oração fervorosa, vocês jejuaram, oram, destravar expectativa coletiva, ensinando antes, eu estou ensinando vocês. Ensinar sobre sinais e maravilhas, manifesta sinais e maravilhas. Ensinar sobre curas, manifesta curas. Eu queria contar tanto testemunho para você, mas infelizmente nós estamos sobre tempo. Alguém que carrega essa manifestação sobrenatural, ela consegue ativar o ambiente. Eu fluo em sinais e maravilhas. Eu já fluía em paz. Fiz um jejum de 50 dias no líquido. Quando eu terminei, começou a brotar obturação de ouro. Aonde eu orava, obturação de ouro. Por isso que eu falo para você, é um dom difícil de ativar, porque tem que ter um nível de consagração, entrega muito grande, e Deus vai testar a sua fé. Deus vai te colocar assim, contra a parede, que dependendo da tua resposta é aprovado ou reprovado. Mas quando você é aprovado, Ele coloca esse dom, porque esse dom, na mão errada, ele é perigoso. Amém? Então, se preserve, genuíno. Amanhã eu vou ministrar esse dom sobre vocês. Na verdade, tudo que você quiser eu vou ministrar. Aleluia. Rapidinho aqui. Transformação da água em vinho. Amém? Abertura do Mar Vermelho, maná no deserto, água da rocha, queda das muralhas de Jericó, o sol e a lua pararam, a seca anunciada por Elias, multiplicação da farinha e do azeite, ressurreição do filho da viúva,
fogo do céu no Monte Carmelo, chuva após a seca, fogo do céu sobre os soldados, Elias atravessando o Jordão, Elias subindo ao céu, Eliseu divide o Jordão, purificação das águas de Jericó, maldição dos jovens zombadores. Cuidado com a tua boca. Machado flutuando, arameus ficando cegos, homem revive ao tocar os ossos de Eliseu. O que você vai receber amanhã vem direto no teu espírito, não vai fazer barreira com carne. Do espírito vai se armazenar nos ossos. E nunca mais você vai ser o mesmo. Trouxe algum colega para te carregar? Aleluia. Fala, eu não, eu vou cair também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Imagina, todo mundo fica aqui no chão. Ninguém consegue levantar. Paulo sobrevive à picada da cobra. Lembra que o veneno saiu da panela. Enfim, são vários, não vou ler todos. Como receber isso? Pela fé. Eu posso impartir com você sinais e maravilhas, mas se você não tiver o elemento que precisa ativar esse dom que é fé, não funciona. Por isso que há um nível de consagração tão profundo, porque você tem que morrer para a sua carne, para fluir nisso. Creio que tem pessoas aqui que estão qualificadas. Se não tiver, que o Senhor te qualifique até amanhã. Levanta. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quebro agora todo nível de incredulidade, qualquer tipo de barreira que impede os teus filhos agora receber curas e sinais e maravilhas. Senhor, eu apresento todos os níveis de curas possíveis agora nas cortes celestiais, e eu reivindico agora todos eles sobre este lugar. Eu te apresento todos os sinais e todas as maravilhas nas regiões celestiais, e eu reivindico todo tipo de sinais, principalmente de pedras preciosas. Só que eu quero ser ousada, Pai, porque quando vem uma pedrinha transparente, a pessoa pensa que caiu da roupa, e eu quero ser ousada em te pedir uma graça, que as pedras que a partir de hoje, de forma sobrenatural, vão manifestar neste ministério, através da minha vida, não vai ser só diamante, serão pedras como rubis, candalabaçai, esmeraldas, safiras. Quero pedras de cores, aonde será mandada a orive e testificará que são pedras preciosas, que saem das orlas dos anjos. Manifestação agora de pedras preciosas sobre o teu povo, em nome de Jesus. Não é só um tipo, são todas. Rafitulesante, atrafcocha, asecantuia, lixecatio, rabanchoia, assai. Há uma cortina abrindo, rebacassai, e sinais e maravilhas se manifestando em alto nível. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Começa a orar em línguas agora. Talvez você veio buscar uma cura específica. Apresente agora para Deus. Talvez você quer um sinal específico. Você fala, Deus, me toca com um sinal e maravilha. Pode ser qualquer um. Eu queria pedir para o pessoal que colher depois. Se não conseguir dar o depoimento hoje, da manhã, amém? Mas a gente quer guardar isso para um documentário futuro. Amém? Para a gente ter isso guardado no nosso ministério. Glória a Jesus. Feche os teus olhos. Descruza a mão e braço agora. Aumenta um pouquinho esse fundo para mim. Em nome de Jesus, eu chamo agora
os anjos ministros de sinais e maravilhas, curas de todos os níveis agora, em nome de Jesus. E os corredores começam a ligar vórtices de fogo. Rextola manchai. Anjos agora em toda a plenária, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ativo agora este ambiente como uma arena fértil. Como uma arena fértil, para receber todo tipo de sinal e maravilha, e todo tipo de cura agora. E conforme eu for falando, uma explosão começa a acontecer nesse lugar. Eu peço que os nossos staffs fiquem nos corredores para ajudar a catar quem for cair, amém? Não é para vocês colocar a mão, é só para ajudar. Em nome de Jesus, eu ativo agora esse ambiente como uma arena fértil agora, em nome de Jesus. Todo tipo de manifestação de curas, sinais e maravilhas começam a acontecer agora em alta intensidade, em nome de Jesus. Agora, curas criativas agora, órgãos crescendo, milagres repentinos, provisão sobrenatural, sinais visíveis e irreversíveis da manifestação de Deus. Pó de ouro, pedras preciosas, óleo vertendo, pedras preciosas se materializando agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, obturações sendo transformadas em ouro, visões sendo abertas agora, e pessoas contemplando os anjos e a atmosfera de glória agora. Fios de cabelo natural se transformando em ouro, objetos, bijuterias se transformando em ouro agora. Pó de ouro no óleo que você tem aí. Agora, em nome de Jesus, regeneração de órgãos, ovário agora crescendo aonde não havia. O Senhor está fazendo crescer órgãos que não tinha. Receba agora, em nome de Jesus, aquilo que não tinha e só Deus pode fazer crescer. Eu oro agora por um milagre criativo para todos que precisam, em nome de Jesus. Senhor, libera agora anjos que operam todo tipo de milagre. Senhor, opera agora, Senhor Deus, uma glória, Pai, no espírito e na alma. Senhor, em nome de Jesus, toca no espírito, na alma, no corpo do teu filho. A partir de agora, os sinais e maravilhas se intensificam, e o Senhor toca agora no teu corpo com curas. Seja curado em nome de Jesus. Seja agora tocado por esse milagre, por esse sinal e por essa maravilha, em nome de Jesus. Como voz profética, eu declaro que os céus estão abertos agora nessa ministração, e continuam acontecendo em todo o serviço até a gente finalizar essa conferência. Em nome de Jesus, eu finalizo esse serviço e entrego toda a honra e glória ao Cordeiro. Repreendo idolatria contra a minha vida e contra esse ministério, e declaro que aquele que é único, digno de toda glória, louvor, adoração e veneração é Yahvé, Jesus e o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro que a glória é dele. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque foi Ele que fez todas essas coisas. Eu sou só um instrumentinho na mão dele. Amém? Aleluia. Assim diz o Senhor: você vai acordar amanhã
e vai ter uma surpresa. Que tchalamacai. Boa noite, te espero, 2h40. Peraí. Vou passar um trailer. Manto, peraí. Vamos passar um negócio. Ó, depois do trailer, vocês estão debaixo da bênção para dormir. Vai dormir 4 horas, eu quero profetizar. Você vai dormir no Kairos como se fosse 12 e vai recuperar a tua força. Eu vou dormir no Kairos como se fosse 48 e a minha equipe como se fosse 72 horas. Em nome de Jesus, minha equipe lá vai dormir como se fosse 72 horas e vão acordar debaixo da unção da beleza. Em nome de Jesus, amém? Pode passar. Aleluia. E na oração da madrugada, gente, é especial essa madrugada, gente. Pastora Edisângela vai pregar uma palavra. Ela não me falou o que é, mas é manto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar um aleluia que vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E amanhã, se acontecer um sinal com você, dá o testemunho para a mídia. Nós vamos guardar esse material. Queirosoramacai. Aleluia. Uma aleluia vale 1000, glória a Deus. É muita bênção, gente. Aleluia. Glória, poder e honra a Deus. Aleluia. Está aumentando o nível de fé de vocês. É verdade. Vocês estão gerando. Há um vídeo também, estou gerando. Já estamos gerando todo mundo. Amanhã o dia é poderoso. Aleluia. 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 Unção. Aleluia. O povo está gerando mesmo. Aleluia. Eles falaram, calma aí, então calma aí. Vamos orar em línguas? Aí a hora que o vídeo começar a gente para.
Aleluia. Quando a gente está na graça, está tudo certo. Aleluia. Está quase. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Deus. O que acontece na conferência é algo além das nossas expectativas. E a dimensão do Espírito Santo invade o espírito de cada um que está nessa conferência, trazendo o novo. Começa a guerrear em todas as dimensões da plenária árvore da vida. Falando disso, em nenhum lugar, um povo que jejua 50 dias. Bendito é o nome do Senhor. Faz barulho, geração do avivamento. Amanhã somos nós. Aumenta a sua expectativa, que amanhã o céu vai estar baixinho. Uma boa noite para todos vocês. Que Jesus abençoe. Vamos embora. Pega, amor, minhas coisas ali. O óleo deixa aí.